Olá, estamos aqui com o projeto Explorando o Espiritismo, a minha relação com o mundo, dando continuidade ao tema do mês, entendendo a minha família. E hoje nós vamos falar dos padrastos e das madrastas. Peço paciência com a minha voz, que eu estou rouca, mas nada que impeça de termos as nossas reflexões aqui. Tá certo? Pois bem, a proposta de entendermos a relação do padrasto e da madrasta é porque é muito comum que as nossas famílias hoje sejam compostas com essas personalidades que são convidadas a fazer parte da nossa família no decorrer da trajetória física. Então vamos dar uns passinhos para trás, né? A mulher que adota, né, o papel da mãe biológica, o homem que adota o papel do pai biológico, trouxeram o filho, trouxeram um novo espírito à Terra através de sua união biológica. Alguns fazem com amor, outros fazem nas suas aventuras e irresponsabilidades. E, diante da diversidade das relações, há os que assumem a paternidade e a maternidade, há os que entregam essas criaturas para adoções, há os que abandonam mesmo as criaturas. Enfim, nós encontramos aí diversas possibilidades, né, de resultados dessa união que nós já conversamos nos episódios anteriores. Hoje nós vamos considerar a trajetória do casal que rompe o relacionamento no meio do caminho, ok? Então, é aquele que tem o papel do pai biológico, que tem o papel da mãe biológica, que em algum momento, por algum motivo, decidem não dar continuidade à sua relação afetiva, né? E vivenciam um processo de separação dessa relação. Há casais, inclusive, que por terem desenvolvido a paternidade e a maternidade através de uma aventura, uma sintonia momentânea, eles nem mesmo dão continuidade a esse relacionamento, mas se comprometeram com o espírito que está vindo no papel de filho. Independente dos motivos que fazem o pai e a mãe não seguirem juntos, né, unidos ainda nessa relação afetiva, é fato que a partir desse rompimento, os dois estão suscetíveis a conhecer outras pessoas que vão atrair, né? Que vão se sentir atraídos por eles ou que eles se sentirão atraídos e, porventura, podem vivenciar uma nova relação afetiva e quererem estar juntos. A partir do momento que o pai se relaciona com uma outra mulher, a mãe se relaciona com outro homem e eles passam, então, a se unir e a se comprometer um com o outro, se tornando um novo casal, esta nova mulher que chega, este novo homem que chega, assume então o papel que nós chamamos de padrasto e de madrasto. O espírito que está no lugar de filho, por vezes, possui e desenvolve uma afinidade com esses irmãos, com a madrasta ou com o padrasto. Possui uma sintonia de interesses, de visões. Mas há também os casos em que não há essa afinidade, que não há essa sintonia. Não há nenhum mistério aqui. Nós estamos falando exatamente do mesmo propósito educativo que discutimos nos 2 episódios anteriores. Lembremos, tudo o que vivenciamos aqui tem uma proposta educativa. Ora, Deus conhece todas as suas criaturas e, mesmo assim, permite que elas se atraiam, que elas se unam. Há muitas pessoas que poderiam se cruzar na rua, né,
nos seus caminhos, nos seus interesses, que Deus nos protege desses encontros, porque desvirtuaria a gente do propósito de estarmos aqui. Mas os encontros que Deus permite que tenhamos sempre possuem um propósito educativo na vida de todos os envolvidos. É a mãe da mulher que passa a se relacionar com uma outra pessoa. É o pai da mulher que passa a se relacionar com outra pessoa. Ou do homem que passa a se relacionar com outra pessoa. Principalmente hoje, em que estamos vivenciando diversas configurações de relacionamentos. Precisamos lembrar que por trás dessa roupagem física somos espíritos, somos inteligência, né? E nos atraímos com o propósito de evoluirmos. Se Deus permitiu que a sua mãe se atraísse por uma outra personalidade e que essa união tenha se integrado a tal ponto de que esta nova personalidade venha assumir um papel novo na família, é porque há uma proposta educativa. E como nós falamos nos episódios anteriores, a proposta educativa pode vir através de confortos ou de desconfortos. Então, temos os enteados, as enteadas, que se dão muito bem com os padrastos e madrastas, e vice-versa. São uniões que possuem a proposta de fortalecer o desenvolvimento de todos através do afeto, através da sintonia, através do amor. Trata de espíritos que estão chegando no meio do caminho para nos fortalecer em união, em proteção, em visões que vão acrescentar as nossas vidas. O padrasto e a madrasta não são o pai e a mãe. O pai biológico, a mãe biológica possuem, né, essa categoria pela natureza orgânica de terem viabilizado a vinda de um novo espírito. Logicamente, o papel do pai e o papel da mãe é tutoriar, é proteger no que lhe cabe e direcionar para que aquele espírito consiga usufruir dos recursos, desenvolvendo o raciocínio, ampliando a sua inteligência e se libertando, né? Então, o pai e a mãe, que são super protetores do filho, não deixam o filho experimentar a vida, exigem que o filho realize seus próprios desejos, são espíritos egoístas, espíritos que estão querendo utilizar dos filhos como servos para os seus próprios prazeres. O papel do pai e da mãe não é esse. O papel do pai e da mãe é acolher o espírito nas suas fragilidades e dar a esse espírito recursos para que ele se desenvolva espiritualmente. Portanto, os desejos dele precisam ser considerados e o livre-arbítrio dele precisa ser respeitado, à medida, logicamente, que ele vai alcançando a consciência e a lucidez sobre as responsabilidades das suas escolhas. Não trataremos um filho de 15 anos como tratamos um filho de 5. Também não trataremos de 25 como tratamos de 15. E assim vai. Os espíritos que assumem o papel de pai e mãe na nossa vida são aqueles que cumprem com esse papel de acolher, de direcionar, de fornecer recursos para o nosso desenvolvimento. Então pode ser que você nem tenha conhecido o seu pai biológico ou a sua mãe biológica,
mas tenha vindo uma mulher ou um homem assumindo esse papel de tutoria na sua vida e que você acabou, durante a caminhada, chamando de pai, chamando de mãe. Existe um equívoco da sociedade ainda muito presa à matéria, exigindo que a gente considere o pai e a mãe o biológico. A proposta de amor é essa, é que o pai e a mãe biológico honrem com o seu dever de pai e mãe. Mas se o seu pai biológico ou sua mãe biológica não honraram com esse papel e um outro espírito honrou com esse papel, ele é que assume o papel de pai e de mãe. Quando a gente estuda a doutrina espírita, isso cria muito mais sentido, fica muito mais claro para a gente. Porque nós não condicionamos os nossos papéis em servir, em amar na matéria. Para que eu te ame, para que eu te acolha, para que eu te direcione e te dê todos os recursos de que você necessita para se desenvolver, não precisamos ter a mesma relação orgânica. Não precisamos fazer parte da família consanguínea. Falamos nos episódios anteriores quantos amigos a gente acaba considerando da família, quantas pessoas a gente acaba criando afinidade. Não são da família consanguínea, mas são da família espiritual. Então, há sim essas personalidades que vêm fazer parte da nossa vida para nos fortalecer. Há os casos em que sim, elas assumem o papel de pai e mãe. E há os casos em que elas vêm complementar o papel do pai e da mãe. Quer dizer, o pai assumiu o seu dever e honra com o seu dever da paternidade. A mãe assumiu o seu dever e honra com o dever da maternidade. Mas somados aos dois, há outras personalidades que vieram compor essas relações afetivas. E essas personalidades não foram atraídas à toa. Essas personalidades entram na nossa família sem a necessidade de um vínculo consanguíneo. E aí é onde a gente chama atenção para a reflexão. Se você está no papel da madrasta ou do padrasto, o que você está fazendo com isso? Já parou para pensar que você poderia ter se atraído por personalidades que não tinham filhos, mas foram com essas personalidades, já com o filho ou a filha, né, existindo nessa trajetória, que você se atraiu, que você se vinculou, que você se relacionou e que você ama? Estou partindo do entendimento de que se você está na relação é por amor. Então, se você ama estar nessa relação, reflita sobre o que Deus te convida a fazer nesse papel de padrasto ou de madrasta. A vida não é um acaso. As relações não são jogos de probabilidades e de dados. Trata de uma arquitetura divina que faz cumprir a lei de amor. Então, se você entra na vida de alguém no papel de madrasta ou de padrasto, se questione se você está honrando com a proposta que Deus te faz para amar, para servir, para ser um recurso a mais, além das características que essa criança, esse filho, esse jovem, né? Não necessariamente uma criança, um adulto que seja, né? É o filho. Esse filho precisa das características do pai para se desenvolver. Ele também precisa das características da mãe para se desenvolver. E ele também precisa das suas características no papel de padrasto ou de madrasta para se desenvolver. Mas olha que interessante, não é só essa criatura que precisa das suas características. Você também precisa das características dela para se desenvolver. Você tem refletido sobre essa relação? Sobre o que essa relação te ensina? Sobre o que esse espírito te ensina? Quando a gente compreende a proposta de amor que está sobre todas as relações, nós passamos
a viver com mais lucidez essas relações e aproveitamos as situações para o nosso desenvolvimento e para colaborar com o desenvolvimento do outro. O chamado é sempre para o amor. Se a relação não é fácil, porque há desencontro de interesses, há um conflito de visões, de crenças, de princípios, bom, mesmo assim, Deus permitiu essa união. Então, aí está mais uma proposta educativa. O que você está fazendo com ela? Mas eu também pergunto isso a você que está no papel de enteado ou de enteada. Você que possui uma madrasta, possui um padrasto. O que está fazendo dessa relação? Está aproveitando para aprender? Está amando? Está colaborando com o propósito da vida de todos nós na Terra, que é a evolução? Então fica sendo essa a proposta de reflexão. Padrastos e madrastas são espíritos, inteligências que, a partir da permissão divina, se uniram a nós no meio do caminho, porque possuem características que vão contribuir com o progresso de todos nós envolvidos. E aquele filho ou aquela filha que foi inserido na sua vida a partir do momento em que você topou estar no papel de madrasta ou de padrasto, também é uma bênção divina como proposta educativa na sua caminhada. Então vamos honrar com o objetivo da família e fazer um bom proveito disso.